Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo iremos falar aí sobre o anúncio do novo patrocinador do Vasco com data marcada. Iremos abordar o futebol profissional, o Vasco que não conseguiu reeditar aí uma boa atuação no jogo contra o Boa Vista, mas se manteve líder aí do campeonato carioca momentaneamente. A gente vai falar bastante aqui sobre o julgamento decisivo, uma expectativa grande para que nesta semana seja marcada a data. A gente vai falar muito sobre a situação da AGE e reforços chegando aí no Vasco da Gama. Uma reviravolta aí, jogadores que foram especulados no começo do ano, podendo pintar aí no Vasco da Gama para reforçar a nossa equipe. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para nos conceder aí a oportunidade. Se inscreva, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike para fazer a avaliação do nosso conteúdo e ativem o sininho. Bem, meus amigos, primeiramente a gente vai falar aqui sobre o novo patrocinador do Vasco da Gama. O vice-presidente do departamento de marketing do Vasco acabou de anunciar que o Vasco vai apresentar um novo patrocinador no dia 14 de fevereiro. O nome é guardado aí a 7 chaves, mas a gente espera que dessa vez não haja fanfarrícia lá na Vasco TV, que eles não coloquem gente bêbada para poder falar e que principalmente seja um patrocinador mais vantajoso para o Vasco da Gama do que foi este último aí, a Vral. Certo? O Vasco precisa aí valorizar a marca da sua camisa. Bem, meus amigos, Vasco da Gama e Nova Iguaçu. O Vasco se reapresenta hoje, visando a terceira rodada. O Vasco até aqui com uma vitória maiúscula frente à equipe do Volta Redonda. Todavia o Vasco empatou no finalzinho do jogo contra a equipe do Boa Vista. Eu esperava que o Vasco fosse passar pelo Boa Vista sem maiores problemas, mas na quarta-feira, às 21h35, tem mais aí. O Vasco, ainda com este empate, conseguiu se manter na ponta da tabela. Os 4 primeiros aí se classificam para as semifinais do campeonato estadual. Mas o mais importante para o Vasco da Gama é montar uma equipe aí para o Campeonato Brasileiro da Série B, que é a nossa principal competição. E pensando nisso, o técnico Zé Ricardo pode fazer substituições na equipe vascaína. Isto mesmo. O sistema defensivo do Vasco da Gama deixou muito a desejar, na minha opinião, nessas duas últimas partidas, tanto contra o Volta Redonda quanto contra o Boa Vista. E prova disso que o Vasco tem a segunda defesa mais vazada no início desse campeonato. E olha que o Vasco contratou um sistema defensivo inteiro
para esta competição, para este ano aí de 2022. Então a gente finalmente vai poder ver aí a estreia aí do Luiz Cangá, né, no lugar do Ulisses, um jogador que chegou com um contrato de 3 meses e o torcedor do Vasco quer ver o potencial, se é bom jogador ou não o Luiz Cangá. No mais, o time deve ser o mesmo aí, o Zé Ricardo buscando um entrosamento aí para que tudo ocorra bem neste ano. E é o seguinte, meus amigos, ofensivamente a gente cria bastante, a gente faz até gols, tem que caprichar um pouquinho mais nas finalizações, mas defensivamente as coisas não estão legais aí. Bom, sorte a preparação aí do Zé Ricardo. Bom, com relação à situação da AGE, ontem a gente tomou conhecimento, pessoal, que existem 300 assinaturas pendentes. Eu vou deixar na descrição deste vídeo aqui o link da AGE para que você possa dar uma conferida, você que assinou, na sua documentação. A gente está aí com 1.700 assinaturas, perfeito, mas tem 300 assinaturas aí que estão pendentes no que tangencia aí a documentação. É muito importante você assinar para que a gente possa o mais rápido possível destituir o seu Jorge Salgado, esses conselheiros aí e também o conselho fiscal. Então, por favor, dê essa conferida, tá faltando muito pouco, a gente precisa aí de 2.500 assinaturas, estamos quase lá. Essa semana a gente fica aí na expectativa muito grande, né, para que a gente venha ter aí a situação da marcação do julgamento. Deve ser marcada a data aí no que tangencia a suspeição do Dr. Paulo Roberto lá na ação dos Templários, e a gente espera que essa situação possa se resolver o mais rápido possível para a gente acabar com toda essa situação. Dr. Camilo Rulieri, ele solicitou à Secretaria da Primeira Câmara Civil para que marcasse uma data. Então a gente aguarda novidades com relação a isso. E sobre a situação envolvendo reforços aí, meus amigos, que é importante. Aí nos bastidores do Vasco, né, muito se fala, até pela situação política, né, se o Vasco esse ano ficar aí na Série B, acaba essa gestão aí do Jorge Salgado, que é inadmissível a gente ficar 2 anos consecutivos aí na Série B. E para o meio do ano, o Vasco da Gama quer trazer aí mais jogadores. E a gente tomou conhecimento que a situação do Jorge Ricaldi é uma situação que ainda segue bastante indefinida lá no Olímpia. E é um nome que o Vasco da Gama gostaria de contar, um atacante aí de 29 anos, muito bom aí para o ataque vascaíno, né? Já para a competição aí da Série B, certo? O jogador está infeliz lá. O Regis Marques gostaria de trazer para poder jogar aqui no Brasil. Ele tem um bom relacionamento, o empresário do atleta, com o Vasco da Gama, e no meio do ano, quem sabe esse atleta pode aparecer. Mas quem está próximo aí de acertar com o Vasco da Gama vai estar com o contrato aí terminado aí com o Vélez agora no mês de junho, inclusive já pode assinar um pré-contrato, é o Luiz Amarília. A gente tem dito aqui, ele não está satisfeito lá, não rolou a situação agora no começo do ano, porque o Vélez pediu 250 mil dólares, mas o jogador vai ficar livre no mercado para poder assinar com qualquer clube, certo? Então, de repente, o Vasco não quis fazer o investimento agora, sabendo que ele vai ficar livre no mês de junho, podendo atuar
aí pelo clube. Então vamos torcer para que dê tudo certo, para que o Vasco tenha um time mais qualificado. Particularmente não confio nessa diretoria, mas independentemente de qualquer coisa, somos vascaínos e estamos na torcida por um time melhor. Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Obrigado por ter assistido e vai dar Vasco. Valeu!